Então, se você for olhar aqui, essa primeira definição que nós estamos falando aqui, nós vamos já começar a encontrar exatamente o significado desse perdão. Então, veja, perdoar é doar-se. Veja só, doar-se por inteiro. Então, veja, como que eu consigo dimensionar, como é que eu consigo identificar que eu estou liberando o perdão? Quando você se doa por inteiro, quando eu abro mão de tudo, né? Se você, mas fulano fez isso comigo, meu marido fez isso comigo, minha esposa falou isso, eu sofri isso, não importa. Se você de fato está perdoando, então você está se doando por inteiro, porque perdoar é se doar por inteiro. E eu queria até fazer uma ligação daqui com o fato de Jesus ter liberado perdão por aqueles que o estavam maltratando. Se você for ver, Jesus, ele liberou perdão, ele se doou por inteiro por aqueles que o açoitaram, por aqueles que os açoitavam naquele momento que ele estava sendo levado, inclusive para a cruz. Então, perdão, para que eu possa perdoar, para que eu possa fazer com que eu tenha esses benefícios na minha vida, no meu casamento, eu preciso entender que o perdoar é doar-se. Eu preciso me doar para que eu possa construir um relacionamento de transparência, um relacionamento perfeito. Embora nós não somos perfeitos, mas o perdão nos torna cada dia melhor, um para com o outro. Então, será se você está se doando quando você está se relacionando com seu marido, com sua esposa ou com seus filhos? Porque às vezes também a gente não se doa por inteiro. Então, o primeiro significado, então, que eu coloco aqui, né? O primeiro significado é perdoar, é doar-se por inteiro. Outra coisa que eu destaco também para a gente definir sobre o perdão é perdoar é um mandamento. Veja só, mandamento. Perdoar é um mandamento do Senhor. Então, quem é que fala sobre o perdão? É o próprio Jesus. Lembra que eu falei aqui em Mateus, no capítulo 6, e o versículos 14, versículos 15. Perdoardes aos homens. Se nós não perdoar um ao outro, se eu não perdoar quem está próximo de mim, se eu não perdoar a minha esposa, se eu não perdoar os meus filhos, se eu não perdoar o meu amigo, se eu não perdoar seja quem for, se eu não perdoar, eu não vou alcançar de Deus também o seu perdão. Então você precisa entender que perdoar é um mandamento. Foi o próprio Jesus, o próprio Senhor que deixou isso bem claro na sua mensagem. Então, todas as vezes que você perdoa, mesmo com dificuldades, porque às vezes o perdão, às vezes dói, porque às vezes você faz um esforço para tirar esse perdão, então você às vezes fica pensando assim, mas eu não poderia ter perdoado o meu marido, podia não ter perdoado a minha esposa por causa disso que ele fez ou que ela fez, mas o fato é que você, quando você pensa assim, você está pensando totalmente errado, porque quando você perdoa, você não está ajudando a outra pessoa, você está ajudando você mesmo. Então, é você que está sendo liberado, é você que está tirando essa corda do pescoço, talvez tirando esses laços que te prende, né? Que te oprime. Então, perdão, além de se doar por inteiro, que Jesus tem o exemplo, perdoar também é um mandamento do Senhor. Então, entenda, você precisa obedecer esse mandamento. Esse é um princípio de um casamento fortalecido, é um princípio de um casamento livre do divórcio. Então quer dizer que o perdão pode me livrar do divórcio? Sim, pode. Na medida que eu estou disposto
a perdoar, eu estou fortalecendo cada dia mais o meu casamento. Por que eu fortaleço o meu casamento quando eu perdoo? Porque o nível de confiança, vamos dizer assim, que o nível de confiança entre os casais, o nível de confiança, ele só cresce. Por quê? Porque eu estou me esvaziando de mim mesmo. Eu estou me doando. Eu estou tirando aquilo que é meu direito. Você tem todo o direito de falar que não quer perdoar. Você pode até pensar assim, mas se você quiser alcançar níveis de confianças maior no seu casamento, se você quiser alcançar uma paz no seu interior, você precisa perdoar, porque perdoar também é um mandamento do Senhor. E aqui eu também coloquei que o perdão deve estar no centro. Veja só, o perdão deve estar no centro da nossa vida cristã. Veja só. Então, o perdão é o centro, né? Tem um Rzinho aqui. É o centro da nossa vida cristã. Então, além de me doar por inteiro, além também de perdoar, sendo um mandamento do Senhor, perdão também deve estar no centro da nossa vida cristã. Eu preciso entender que a minha vida, o perdão, eu tenho que me envolver nesta prática. Você precisa praticar isso. Tá? Então, como é que eu faço, pastor, então, para mim poder aprender a perdoar? Nós vamos te explicar mais daqui a pouquinho. Mas veja, entenda primeiro esse significado. Perdoar é doar-se por inteiro. E eu te pergunto, como que está o seu coração quando se trata do perdão? Você está conseguindo se abrir para o seu cônjuge? Você está conseguindo se abrir para o seu marido? Você está conseguindo se abrir para a sua esposa? Você está conseguindo cumprir este mandamento do Senhor na tua vida? Você está colocando ele no centro da sua vida cristã? Você está colocando isso no centro como aquilo que faz com que a gente alcance esse nível de confiança? Então eu quero fazer essa reflexão com você e eu tenho certeza que se você já entender aqui este significado do perdão, grandes coisas vão acontecer